Até pegando o gancho que foi dado pelo Flávio, de que o imóvel é uma paixão do brasileiro. Então, se o brasileiro tem essa paixão por imóveis, por que ele deveria, ao invés de simplesmente investir um imóvel, e quase sempre investimento em imóvel não é um investimento que vem via financiamento, né, o cara se alavanca para fazer esse investimento, por que ele deveria começar a olhar para fundos imobiliários com mais atenção, na opinião de vocês? Começo eu aqui. É, bom, a gente vê, na verdade, assim, você poder investir no mercado imobiliário não diretamente e via fundo, ele tem várias vantagens. Primeiro é o acesso. R$ 100 você já consegue comprar uma cota de um fundo. Tem fundos até abaixo de R$ 100. Então, ele é muito democrático. E assim, essa coisa das plataformas que vieram reduziram drasticamente os custos de investimento. Então, qualquer investidor hoje consegue entrar e ter bons retornos. Então, primeiro o acesso, tamanho do seu investimento. Se você for comprar alguma coisa direta, um apartamento vai custar, sei lá, 200, 300 mil reais aí. São Então já. Paulo nem isso, né? Você É, não acha nada por esse exatamente. preço. Então, assim, primeiro acesso. Dois, você consegue, com pouco dinheiro, comprar coisas muito diferentes e ter acesso a coisas muito grandes. Então, fundo de shopping. Quando é que você ia, com pouco dinheiro, investir num shopping center? Um prédio corporativo, um grande galpão logístico alugado por uma grande companhia ou de tecnologia, ou um portal. Então, assim, com pouco dinheiro você participa de coisas muito grandes. Então, eu diria que essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem, aí coloquei lá uma quantidade de dinheiro. Estou precisando de uma liquidez. Se você colocar no imóvel, você tem que vender o imóvel inteiro. No fundo imobiliário, você vai lá e fala, eu preciso de 10% do meu investimento, você vai lá na bolsa e vende. E vende muito mais rápido do que você venderia um imóvel. Uhum. Você tem que contratar um corretor, não necessariamente o mercado está naquele momento favorável. Na bolsa você tem liquidez. Então você vai lá, coloca no seu home broker, vendeu, 3 dias depois o dinheiro está lá na sua conta, tranquilo. Então isso é bacana, assim. A terceira coisa é, você tem isenção fiscal, né? Então, todos os dividendos que o aluguel que o fundo imobiliário recebe e ele distribui, dado algumas regrinhas de que a maioria dos fundos cumpre, você vai receber com isenção. Se você tiver aluguel de uma casa, além de você estar muito mais concentrado no único inquilino normalmente, você paga imposto de renda, que pode chegar a alíquota de 27%. Então, já tem uma questão econômica aí. E risco, né? Quando você fala diversificação, além de você poder comprar coisas diferentes, os fundos imobiliários usualmente têm vários inquilinos, vários prédios, estão em várias geografias, então dificilmente você fica com renda zero, assim. Você tem uma casa alugada, o inquilino saiu, naquele momento você deixa de ter a renda, e se for um apartamento você ainda vai ter condomínio e IPTU, então você ainda vai ter uma deseconomia aí. No fundo imobiliário é normal ter vacância nos imóveis e tal. Acho que o Flávio pode complementar um pouco do CRI, que ele tem características diferentes, mas falando exatamente do tijolo, normalmente você tem vários inquilinos. Pode reduzir 10%, às vezes tem um inquilino grande, mas zerar é muito difícil. Principalmente se você comprar fundos com vários ativos, ou você tiver uma carteira com vários fundos também. Então, você tem uma coisa da previsibilidade que é bacana, cai na sua conta, e tem uma coisa que é espetacular para todo mundo que tem imóvel já teve na vida. Ninguém vai te ligar para falar que tá vazando do telhado, que a caixa d'água não funciona, que tá dando, sei lá o que, a sua parede não tem mais. Você não vai precisar mais do pedreiro para arrumar, não vai ficar atrás do corretor, nada contra os corretores, mas assim, quando você tem você não precisa dedicar esse tempo. Você terceirizou isso para alguém cuidar para você. E são pessoas que estão o dia inteiro olhando isso para você, porque elas só fazem isso na vida delas profissional. Então, e são equipes grandes, né? Na Kinea hoje, as duas áreas aqui, minha e do Flávio, a gente tem mais ou menos 40 pessoas, pessoas super dedicadas, com especificações, coisas, assim, a gente está aqui, mas tem um time enorme lá ajudando a gente a entregar esses mandatos e pessoas muito técnicas, assim. Então você terceirizou isso também para uma gestora, e isso é bem bacana. Então, eu só vejo, assim, benefícios, assim. E se me dá uma coisa que incomoda o investidor, a volatilidade da cota na bolsa. Ela varia e aí ele fala, mas se eu comprar o meu imóvel, não fica variando. Isso é uma questão meio percepção, porque na verdade se tiver tudo ruim, se ele tentar vender o É porque imóvel, você não vê o valor flutuando, É só né? ele não olhar o home broker também, que a cota não valia para ele. Mesma coisa. mas eu acho que tem várias coisas interessantes para considerar aí. E esse episódio é até interessante porque há pouquíssimo tempo, 3 meses, eu consegui convencer a minha avó, de 70 anos, a começar a investir em fundos imobiliários. Eu lembro que lá atrás, quando eu comecei a investir, eu falei, vó, tô comprando umas ações, tô comprando um fundo imobiliário, isso, 2012, que eu tava comprando os primeiros fundos imobiliários. Ela falou, meu filho, isso aí tudo é cassino, é loteria. O que é dar dinheiro no Brasil é comprar tijolo. Daí eu falei, mas tem fundo de tijolo aqui. Daí ela falou, não, mas isso aí não, esse dinheiro pra mim não existe. E aí ficou nisso, eu era militar, eu saí do exército, ela viu isso acontecendo por conta dos investimentos. E aí esse ano, quando a renda fixa voltou a dar 1% ao ano,
Eu falei, vó, vamos investir em algumas coisas diferentes, tirar dinheiro da poupança. Ela tinha vendido um imóvel e ia colocar o dinheiro na poupança para comprar outro depois. Falei, vamos montar uma carteira aqui com bastante renda fixa, mas também com fundo imobiliário, porque a renda fixa, uma hora, os juros vão cair e os fundos vão voltar a subir e você recebe o aluguel mensal. Eu expliquei justamente isso para ela. Você aluga um imóvel, você concentra todo o seu patrimônio em um único local, aluga para o inquilino que pode simplesmente destruir o imóvel por dentro ou ficar inadimplente durante meses, aí você tem que tirar, tem que fazer obra, correr atrás de um outro. Se for vender também, como é um imóvel que passava daquele limite de isenção, você não vai ter isenção, vai ter que pagar imposto de renda. Aqui no fundo imobiliário, se for vender, vai ter que pagar imposto de renda. Lá é 15, aqui é 20, mas não tem custo com corretor, é muito mais rápido. Só que o rendimento, que lá você pagaria 27,5% de imposto, aqui você paga zero e cai todo mês. Dependendo do fundo, é sempre no mesmo dia, ou varia um dia ou outro. Ela falou, nossa, isso parece interessante, vou colocar um dinheiro. Coloquei e um mês caiu o primeiro rendimento. Daí eu falei, vó, você quer que tire ou que reinvista? Ela ficou super surpresa. Ela falou, nossa, rendeu muito. Ela mandou um áudio pra mim e falou, não tira não, que eu tenho um dinheirinho na poupança, eu vou usar ele pra pagar o plano de saúde, que a poupança não rende nada, e reinveste mais aí. Eu No fui episódio reinvestindo. 185, nós vamos estar aqui falando desse momento de felicidade do Bruno, onde a avó dele mandou esse áudio. A poupança não rende nada, meu filho, Ela pode falou isso duas deixar aí. vezes. E o Bruno ficou muito feliz, E a porque de carteira fato era dela? uma resistência. É verdade, ela tinha muita resistência. E começou agora com 70 anos. E a carteira dela, eu tô olhando aqui os rendimentos, isso porque eu já tirei dividendos 2 vezes da carteira, tá com uma rentabilidade de 4,28% em 3 meses. Daqui a pouco tá gravando um curso por aí. Foto de lado, assim, falando sobre como investir em fundo imobiliário. Dona Ana, a veinha que ganha no fundo imobiliário. Pois é, e aí quando eu mostrei pra minha avó assim, o rendimento dos fundos em paralelo, no começo os que deram mais dinheiro foram os fundos de papel, foram os de CRI. Ela falou, tem que comprar mais desse. Eu falei, calma, né? Tem que comprar é o daqueles de CRI? tijolo. Explica, porque E aí eu não sei. entra a explicação do que é o CRI, por favor, Fábio. Olha, sendo super simplista até, mas na verdade não tem complexidade. O CRI nada mais é do que um financiamento imobiliário. Só que o financiamento imobiliário, geralmente, tradicional, ele é concedido por um banco. Uhum. O CRI é feito através do mercado de capitais. É uma modalidade em que você não tem uma instituição financeira. Então, são as pessoas, nós, investindo nesses financiamentos, só que sem a participação de um banco. Mas nada mais é do que uma dívida que, via de regra, tem a garantia do imóvel. Então, é entendi. idêntico ao nosso financiamento imobiliário do apartamento. A gente vai ao banco, o banco não financia 100% do valor do apartamento, né? Esse é o equity, né? É o dinheiro que a gente tem que colocar, independente do financiamento. E tem as prestações mensais ao longo de 10, 20, 30 anos. O CRI funciona dessa mesma forma. E muitas vezes são empresas ao invés de pessoas. Então, empresas de quaisquer setores, não precisam ser empresas só imobiliárias. Então, a gente financia desde a Petrobras até as empresas de shopping center. E aí, ele dá um imóvel em garantia e recebe um valor que não é o valor total do imóvel, daí vem a segurança, porque você sempre tem uma garantia muito maior do que o valor da dívida. E vai fazendo os pagamentos mensais, como se fosse uma renda de aluguel, mas é uma renda financeira. Então, a gente não tem o risco imobiliário nos CRIs, ele é indireto. O imóvel é uma garantia, ele não Entendi. é a fonte primária dos pagamentos. Então, ele tem um rendimento mais previsível, de certa forma, ele é fixo. O rendimento de um ativo tijolo pode aumentar com o tempo bastante, porque o imóvel tem aumento de aluguel, etc. O CRI é uma dívida, então você sempre vai ter aquela remuneração. Por que aumentou bastante o valor do rendimento dos CRIs? Porque parte deles é ou indexada à inflação, então você tem um cupom de juros, uma taxa de juros mais atualização pela inflação, e a inflação foi muito forte até o começo desse ano, ou uma remuneração pós-fixada, que vem subindo, aí a gente vai ter mais uma reunião do Copom, pode ser que suba a 14%, então esses financiamentos acabaram rendendo bastante nos últimos 12, 18 meses. Se a gente for Entendi. pegar, tem CRI que estava indexado pagando uma taxa de cupom fixo de, sei lá, 5% mais IGPM, que bateu o intervalo de 12 meses mais de 30. Uhum. Então, isso aí foi um investidor rindo de orelha a orelha se tinha um CRI desses.